Vivemos cercados por ruído, não apenas sons externos, mas pensamentos constantes, preocupações repetidas e diálogos internos que nunca se desligam. A mente moderna raramente descansa. Ela pula do passado para o futuro, do medo para a expectativa, criando uma sensação contínua de urgência. Nesse ambiente, muitas pessoas dizem não ouvir Deus, não sentir sua presença ou não entender sua vontade. Mas o problema raramente está na ausência de Deus, está no excesso de barulho dentro de nós. Desde cedo aprendemos a reagir, opinar, responder e produzir. Pouco se fala sobre parar, silenciar e perceber. O resultado é uma mente sobrecarregada que interpreta tudo a partir da ansiedade. Quando o coração está agitado, até o amor parece distante. Até a fé parece fraca. Não porque ela desapareceu, mas porque foi abafada. Este é o ponto de partida da nossa jornada. Reconhecer que antes de buscar novas respostas espirituais, precisamos reduzir o ruído interior. Não se trata de fugir da realidade, mas de criar espaço. Espaço para respirar, para perceber e principalmente para ouvir. É nesse espaço que algo começa a mudar. Quando o ruído interior começa a diminuir, algo curioso acontece. Percebemos que Deus nunca esteve em silêncio absoluto. Ele sempre falou. O que mudou foi nossa capacidade de ouvir. Existe uma ideia equivocada, muito difundida, de que Deus precisa levantar a voz para ser percebido. Muitos esperam sinais espetaculares, emoções intensas, respostas imediatas ou acontecimentos extraordinários. Mas a forma mais comum pela qual Deus se revela é discreta. Ele não compete com o barulho da mente humana. Desde o início das Escrituras, vemos um padrão claro. Deus raramente se manifesta no caos emocional. Ele não disputa a atenção com ansiedade, medo ou desespero. Quando o coração está agitado, qualquer percepção espiritual se torna distorcida. Não porque Deus se afasta, mas porque nossa consciência fica ocupada demais, tentando sobreviver aos próprios pensamentos. É por isso que tantas pessoas dizem, eu oro, mas não sinto nada. O problema não é ausência divina, é excesso mental. Deus não grita por atenção. Ele não força espaço dentro de uma mente sobrecarregada. A Bíblia mostra que ele fala de maneira firme, porém suave. Uma direção interior, uma convicção silenciosa, uma clareza que não vem acompanhada de euforia, mas de paz. No entanto, esse tipo de comunicação só é percebido quando existe espaço. Quando o ruído diminui, a sensibilidade aumenta. A mente humana, quando acelerada, transforma tudo em ameaça ou expectativa. Pensamentos se sobrepõem, criando cenários que nunca acontecem. Nessa condição, até mesmo a fé passa a funcionar como um mecanismo de controle. A pessoa ora não para se alinhar a Deus, mas para tentar aliviar a ansiedade. Ora para obter respostas rápidas, garantias, sinais visíveis. E quando isso não acontece, conclui que Deus está distante ou em silêncio. Na verdade, ele continua presente, mas não se adapta ao ritmo da nossa inquietação. Existe uma diferença profunda entre silêncio de Deus e silêncio interior. O primeiro quase nunca acontece. O segundo é raro, mas essencial. Deus fala a partir da paz, não da pressa. Ele orienta a partir da clareza, não da confusão. É por isso que, em muitos momentos, a primeira resposta divina não vem como solução externa, mas como um convite interno. Aquiete-se. Não como uma ordem dura, mas como um chamado amoroso para desacelerar. Quando observamos a vida de Jesus, esse padrão fica ainda mais evidente. Ele vivia cercado por multidões, demandas, dores e expectativas. Ainda assim, constantemente se retirava para lugares solitários. Não porque precisava fugir das pessoas, mas porque sabia que clareza espiritual nasce no silêncio. Antes de decisões importantes, antes de enfrentar conflitos profundos, Jesus se afastava.
Ele não buscava barulho espiritual, buscava alinhamento. Isso revela algo essencial. Ouvir Deus não é um ato de esforço, mas de disponibilidade. Quanto mais tentamos forçar respostas, menos ouvimos. Quanto mais relaxamos a necessidade de controle, mais clareza surge. Deus não compete com pensamentos obsessivos, com medo constante ou com urgência artificial. Ele espera, não por indiferença, mas por respeito ao nosso processo interior. Muitas pessoas confundem fé com atividade mental intensa. Acham que pensar muito sobre Deus é o mesmo que se relacionar com Ele. Mas pensar não é ouvir. Analisar não é perceber. Existe um ponto onde o excesso de reflexão se torna um obstáculo. Nesse estágio, a mente passa a interpretar Deus a partir de conceitos, expectativas e projeções pessoais, não a partir da experiência viva da presença divina. Quando o ruído diminui, algo sutil começa a acontecer. A ansiedade perde força. A necessidade de respostas imediatas se dissolve. Em vez de perguntas angustiadas, surge uma confiança silenciosa. Não é que todas as dúvidas desapareçam, mas elas deixam de dominar. Esse estado interior cria o ambiente ideal para discernimento. Não porque tudo fica fácil, mas porque tudo fica mais claro. Deus fala no espaço entre um pensamento e outro. Fala na pausa entre a preocupação e a respiração profunda. Fala quando a mente deixa de disputar controle com a realidade. Ele não precisa levantar a voz, porque sua presença não depende de intensidade emocional. Ela se manifesta como certeza tranquila, não como excitação momentânea. Essa compreensão muda completamente a forma como nos relacionamos com a espiritualidade. Em vez de buscar experiências cada vez mais intensas, aprendemos a valorizar a simplicidade. Em vez de correr atrás de sinais, aprendemos a perceber o que sempre esteve ali. Deus não está escondido, Ele está acessível. Mas acessível apenas àqueles que reduzem o barulho suficiente para perceber. E é exatamente aqui que surge uma questão inevitável. Se Deus fala na quietude, o que dentro de nós impede esse silêncio de existir? O que alimenta esse ruído constante que nos mantém ocupados, ansiosos e espiritualmente distraídos? Para avançar, precisamos olhar com honestidade para os fatores que sabotam essa escuta interior. E é isso que começamos a explorar a seguir. Quando avançamos um pouco mais fundo nesse processo, fica claro que o maior obstáculo para ouvir Deus não está fora de nós, mas dentro. A mente agitada não apenas produz ruído, ela altera a forma como interpretamos tudo, inclusive a própria espiritualidade. Uma mente inquieta funciona como um filtro distorcido. Aquilo que passa por ela raramente chega intacto ao coração. Assim, Deus pode estar presente falando com clareza, mas sua mensagem chega fragmentada, misturada com medo, expectativa e projeções pessoais. A ansiedade transforma percepções em ameaças. Pequenos sinais se tornam grandes presságios. Silêncios naturais passam a ser interpretados como abandono. Processos normais da vida espiritual são vistos como fracasso ou punição. Quando a mente está acelerada, ela precisa de respostas imediatas e qualquer espera parece insuportável. Nesse estado, a fé deixa de ser confiança e passa a ser cobrança. Cobra-se de Deus explicações, prazos e garantias como se Ele estivesse em dívida conosco. Esse tipo de distorção não acontece de forma consciente. A pessoa realmente acredita que está sendo espiritual, quando na verdade está apenas reagindo emocionalmente. Pensamentos repetitivos criam narrativas internas que parecem verdades absolutas. Deus não me ouve. Algo está errado comigo. Se Ele quisesse, já teria respondido. Essas frases se instalam silenciosamente e moldam a experiência espiritual sem que se perceba. A mente agitada também cria um falso senso de urgência espiritual. Tudo precisa ser resolvido agora.
Toda dúvida precisa de resposta imediata. Toda sensação de desconforto vira um problema espiritual grave. Com isso, perde-se a capacidade de discernir o que é realmente essencial. O coração fica cansado e a fé se torna pesada. Em vez de descanso, a espiritualidade vira mais uma fonte de pressão. Esse estado interior interfere diretamente na forma como a pessoa lê a Bíblia, ora e se relaciona com Deus. Textos que falam de correção são lidos como condenação. Chamados ao arrependimento são interpretados como rejeição. Promessas são ignoradas porque a mente está ocupada demais, sustentando o medo. Não é o conteúdo que muda, mas o filtro interno através do qual tudo passa. Existe também outro efeito sutil. A mente agitada projeta em Deus a própria instabilidade. Se a pessoa vive confusa, passa a enxergar Deus como confuso. Se vive insegura, imagina um Deus imprevisível. Se vive em constante cobrança interna, acredita que Deus está sempre exigindo mais. Dessa forma, cria-se uma imagem divina que não corresponde à realidade, mas ao estado emocional de quem observa. A espiritualidade, então, deixa de ser encontro e passa a ser interpretação. Tudo precisa ser analisado, explicado, decifrado. A pessoa perde a simplicidade da fé e entra em um ciclo infinito de análise mental. Quanto mais pensa, menos sente. Quanto mais tenta entender, menos percebe. Não porque Deus se esconde, mas porque a mente não sabe parar. É importante compreender que o problema não é pensar. O pensamento é uma ferramenta necessária. O problema é quando ele assume o controle absoluto da experiência espiritual. Quando a mente se torna o único canal de relação com Deus, tudo fica limitado. Deus não se comunica apenas no nível intelectual. Ele se revela no espírito, na consciência profunda, naquele espaço onde não há disputa, apenas percepção. Quando a mente começa a se aquietar, algo interessante acontece. Muitas interpretações caem por terra. Aquilo que parecia ausência, revela-se espera. Aquilo que parecia silêncio, revela-se preparação. Aquilo que parecia confusão, revela-se excesso de informação. A verdade não muda, mas a forma de enxergá-la se transforma. Nesse ponto, a pessoa começa a perceber que muitas dores espirituais não vinham de Deus, mas da própria agitação interior. O peso diminui, a culpa perde força. A necessidade de controle começa a se dissolver. Não é uma mudança abrupta, mas gradual. Uma troca silenciosa entre ansiedade e confiança. Essa transformação não acontece porque a pessoa entendeu tudo, mas porque parou de lutar com os próprios pensamentos. Ela aprende a observar a mente em vez de obedecê-la. Aprende a não reagir imediatamente a cada emoção. Aprende que nem todo pensamento precisa de resposta. Esse aprendizado abre espaço para algo mais profundo do que explicações. A presença. Quando a mente desacelera, a percepção espiritual se ajusta naturalmente. Não é preciso forçar fé. Ela emerge como consequência da clareza. Não é preciso buscar sinais. Eles se tornam evidentes. Não é preciso lutar para ouvir Deus. A escuta acontece como resultado de um interior mais organizado. E é exatamente nesse ponto que surge uma pergunta essencial. Se a mente agitada distorce a percepção, onde aprendemos, afinal, que o silêncio é parte do caminho espiritual? Essa ideia vem de onde? Para responder a isso, precisamos voltar às Escrituras e observar como o silêncio sempre esteve presente na experiência bíblica, não como ausência, mas como fundamento. Ao contrário do que muitos imaginam, o silêncio nunca foi um elemento estranho à fé bíblica. Ele sempre esteve presente, não como vazio, mas como ambiente de revelação. Quando observamos com atenção as Escrituras, percebemos que Deus raramente se manifesta no excesso. Sua presença se revela, muitas vezes, na pausa,
no recolhimento e na escuta atenta. O problema é que aprendemos a ler a Bíblia com pressa, buscando respostas rápidas e acabamos ignorando os espaços silenciosos que sustentam a mensagem. Os Salmos são um exemplo claro disso. Embora sejam conhecidos por expressar emoções intensas, alegria, dor, medo, gratidão, eles também revelam um convite constante à quietude interior. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é apenas uma frase bonita, é uma instrução espiritual profunda. Antes de saber, é preciso aquietar. Antes de compreender, é necessário parar. O conhecimento de Deus não nasce da agitação, mas da rendição interior. Os salmistas não escondiam seus conflitos mentais, mas aprendiam a entregá-los no silêncio. Muitas vezes, o louvor surgia depois da pausa, não antes. Primeiro vinha o reconhecimento da confusão, depois o descanso da alma, e só então a clareza. Esse padrão se repete ao longo de toda a experiência bíblica. O silêncio não é ausência de fé, mas o solo onde a fé amadurece. Os profetas também viveram esse princípio. Antes de falar em nome de Deus, eles aprendiam a ouvir. Antes de anunciar mensagens fortes, passavam por longos períodos de recolhimento, solidão e espera. Elias, por exemplo, experimentou manifestações grandiosas, vento forte, terremoto, fogo, mas Deus não estava em nenhuma delas. A presença divina se revelou numa voz mansa e delicada. Isso não é um detalhe narrativo, é uma revelação espiritual. Deus não compete com o espetáculo, ele se manifesta na sensibilidade. Essa passagem mostra algo essencial. Quanto mais barulho, menor a percepção. Quanto mais intensidade externa, menor a clareza interna. Elias só reconheceu Deus quando o ruído cessou. Isso desmonta a ideia de que precisamos de estímulos constantes para experimentar o divino. Pelo contrário, muitas vezes eles apenas nos distraem. Quando olhamos para a vida de Jesus, esse padrão se torna ainda mais evidente. Ele não vivia reagindo à pressão das multidões. Mesmo cercado por necessidades urgentes, retirava-se para orar em silêncio. Não porque desprezava as pessoas, mas porque sabia que sem alinhamento interior, até a boa intenção se perde. Jesus não buscava silêncio para escapar da missão, mas para sustentá-la. Antes de momentos decisivos, ele se afastava. Antes de escolher os discípulos, passou a noite em oração. Antes de enfrentar a cruz, recolheu-se no Getsêmani. Esses momentos não foram cheios de discursos, mas de entrega silenciosa. Jesus não negociava com Deus por meio de argumentos mentais. Ele se colocava em disponibilidade. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essa frase nasce no silêncio, não no excesso de palavras. O silêncio bíblico também revela algo importante sobre maturidade espiritual. Crianças precisam de estímulo constante. Adultos aprendem a valorizar a quietude. Da mesma forma, uma fé imatura depende de sinais contínuos. Uma fé amadurecida reconhece Deus mesmo quando não há manifestações visíveis. Isso não significa indiferença, mas confiança. Ao longo da história bíblica, vemos homens e mulheres que aprenderam a esperar. Esperar não como passividade, mas como postura interior. Abraão esperou, Moisés esperou, Davi esperou. E nesse tempo, o silêncio não foi vazio, foi preparação, foi lapidação, foi alinhamento. Deus não desperdiça os períodos silenciosos. Ele os utiliza para formar caráter e discernimento. O problema é que hoje associamos silêncio a abandono. Se Deus não responde imediatamente, acreditamos que algo está errado. Mas a Bíblia mostra o oposto. Muitas das maiores revelações nasceram no intervalo entre a promessa e o cumprimento. Nesse espaço, a mente aprende a descansar e o coração aprende a confiar. Quando compreendemos isso, algo se ajusta dentro de nós.
O silêncio deixa de ser ameaça e passa a ser convite. Não precisamos preenchê-lo com palavras, explicações ou atividades religiosas. Precisamos habitá-lo, permanecer, escutar, não com os ouvidos físicos, mas com a consciência. Essa leitura bíblica nos prepara para um entendimento mais profundo. O silêncio não é um conceito abstrato, nem uma prática distante da vida real. Ele tem implicações diretas na forma como organizamos nossa mente, nossa fé e nossas decisões diárias. E é justamente aí que surge uma questão prática inevitável. Se o silêncio é tão essencial, por que temos tanta dificuldade em vivê-lo hoje? O que na prática impede essa experiência de se tornar parte da nossa rotina espiritual? É a partir dessa pergunta que avançamos para o próximo passo. Ao falar sobre silêncio e mente tranquila, muitas pessoas criam uma resistência imediata. Existe o medo de que limpar a mente signifique abandonar a fé, deixar de pensar ou até se afastar de Deus. Essa confusão é compreensível, porque durante muito tempo fomos ensinados que espiritualidade verdadeira precisa ser barulhenta, cheia de palavras, explicações e atividades constantes. Mas limpar a mente não é apagar a fé. É, na verdade, remover os excessos que a sufocam. A fé não nasce do esforço mental exagerado. Ela nasce da confiança. Quando a mente está sobrecarregada, a fé se mistura com medo, controle e necessidade de certeza absoluta. Nesse estado, a pessoa acredita que precisa entender tudo para crer. Mas a fé bíblica nunca exigiu compreensão total. Ela sempre caminhou junto com o mistério, com a entrega e com a aceitação dos limites humanos. Limpar a mente não significa parar de pensar, mas parar de se identificar com todo o pensamento que surge. Significa reconhecer que nem tudo o que passa pela mente vem de Deus, da verdade ou da realidade. Muitos pensamentos são apenas reflexos de cansaço, experiências passadas e inseguranças. Quando não fazemos essa distinção, acabamos atribuindo a Deus ideias que nasceram apenas da nossa própria agitação interior. Existe uma diferença profunda entre mente ativa e mente clara. A mente ativa está sempre ocupada, reagindo, julgando e antecipando. A mente clara observa, discerne e responde com consciência. A fé floresce na clareza, não na hiperatividade mental. Quanto mais clara a mente, mais simples a fé se torna. E simplicidade aqui não é superficialidade, mas profundidade sem peso. Jesus nunca pediu que seus discípulos abandonassem a razão. Ele pediu que confiassem. Muitas vezes, essa confiança exigia ir além do entendimento imediato. Pedro não entendeu completamente quando foi chamado a andar sobre as águas. Ele apenas respondeu ao chamado. O problema começou quando sua mente foi tomada pelo medo e pela análise excessiva da situação. Enquanto confiou, caminhou. Quando se deixou dominar pelo ruído mental, afundou. Isso revela algo essencial. A fé não é destruída pelo silêncio interior. Ela é fortalecida por ele. Quando a mente se aquieta, o coração assume seu lugar. E o coração, no sentido bíblico, é o centro da decisão, da intenção e da fé. Não é emoção descontrolada, mas alinhamento interior. Muitas práticas religiosas modernas estimulam o excesso mental sem perceber. Mensagens constantes, conteúdos infinitos, interpretações sem pausa. Tudo isso pode alimentar a mente, mas não necessariamente o espírito. Em alguns casos, quanto mais a pessoa consome, mais confusa se sente. Isso não acontece porque a fé é fraca, mas porque não há espaço para a assimilação. A mente recebe, mas não processa. O coração escuta, mas não descansa. Limpar a mente nesse contexto é um ato de maturidade espiritual. É reconhecer que nem tudo precisa ser resolvido agora. Que nem toda dúvida exige resposta imediata. Que nem toda sensação de desconforto é um problema espiritual.
Muitas vezes é apenas um convite para desacelerar e confiar mais. Esse processo também corrige uma ideia perigosa, a de que fé forte é fé sem questionamentos. Na verdade, fé forte é aquela que suporta o silêncio sem desespero, que atravessa períodos sem respostas visíveis sem perder a esperança, que permanece firme mesmo quando a mente não tem todas as explicações. Quando a mente se aquieta, algo interessante acontece. A fé deixa de ser defensiva. A pessoa não sente mais a necessidade de justificar Deus, explicar tudo ou provar sua espiritualidade. Ela simplesmente vive a confiança. Isso gera leveza. A espiritualidade deixa de ser um peso e passa a ser um apoio. Limpar a mente também não significa fugir da realidade ou ignorar problemas. Pelo contrário, uma mente clara lida melhor com desafios. Ela reage menos e escolhe mais. Ela escuta antes de responder, ora antes de agir, confia antes de controlar. Isso torna a fé prática, não teórica. Nesse estágio, a pessoa começa a perceber que muitos conflitos espirituais eram, na verdade, conflitos mentais. A luta não era contra Deus, nem contra o mundo, mas contra pensamentos desordenados. Quando esses pensamentos perdem força, a fé encontra espaço para respirar. Essa compreensão nos leva a um ponto decisivo. Se limpar a mente fortalece a fé, então precisamos olhar com honestidade para aquilo que, no dia a dia, impede esse processo. O que alimenta o ruído? O que mantém a mente em constante agitação? Quais hábitos, emoções e padrões internos sabotam essa clareza? É exatamente isso que precisamos identificar a seguir. Depois de compreender que o silêncio fortalece a fé e que limpar a mente não é abandonar Deus, surge uma pergunta inevitável. Se isso é tão essencial, por que é tão difícil ouvir Deus hoje? A resposta não está em um único fator, mas em um conjunto de bloqueios que, pouco a pouco, foram se tornando normais na vida moderna. Esses bloqueios não aparecem como inimigos claros. Eles se disfarçam de rotina, responsabilidade, zelo espiritual e até de boa intenção. Um dos maiores obstáculos é a ansiedade constante. A mente ansiosa nunca está no presente. Ela vive projetada para o futuro, antecipando cenários, riscos e perdas. Nesse estado, a pessoa até ora, mas sua oração não é escuta, é descarga de preocupação. Ela fala com Deus, mas não permanece. Termina a oração e imediatamente retorna ao mesmo ciclo mental. A ansiedade não impede Deus de falar, mas impede a mente de permanecer disponível o tempo suficiente para perceber. Outro bloqueio poderoso é a culpa acumulada. Muitas pessoas carregam uma sensação constante de inadequação espiritual. Acham que nunca fazem o suficiente, nunca são boas o bastante, nunca estão no nível esperado por Deus. Essa culpa cria uma barreira interna, porque transforma a relação com Deus em um tribunal silencioso. A pessoa não escuta a orientação, ela espera a acusação. E quando se espera condenação, qualquer silêncio parece julgamento. O excesso de informação também se tornou um inimigo silencioso da escuta espiritual. Nunca houve tanto conteúdo religioso disponível. Sermões, vídeos, reflexões, debates, opiniões, tudo isso pode ser útil, mas sem pausa se torna ruído. A mente fica cheia de vozes externas e perde a sensibilidade para a voz interior. Deus não grita mais alto do que todas essas fontes. Ele espera espaço. Há ainda o bloqueio da pressa. A pressa não é apenas falta de tempo, é uma postura interior. É a sensação de que sempre há algo mais importante acontecendo. Quando vivemos assim, até os momentos espirituais se tornam tarefas a serem cumpridas. Ora-se rápido, lê-se rápido, vive-se rápido. Não há tempo para sentir, refletir ou permanecer. A pressa rouba a profundidade. Outro fator importante é o medo de ouvir.
Embora pareça contraditório, muitas pessoas não escutam Deus porque, no fundo, temem o que Ele pode revelar. Medo de mudanças, de confrontos internos, de decisões difíceis. O silêncio, nesse caso, assusta porque pode trazer clareza. E clareza exige responsabilidade. Assim, a mente se mantém ocupada como forma de fuga. Existe também o apego ao controle. Ouvir Deus implica abrir mão da ilusão de controle absoluto. Significa aceitar que nem tudo será explicado, que nem sempre saberemos o próximo passo completo. Para a mente que precisa de garantias constantes, isso é desconfortável. Então ela se ocupa, planeja demais, analisa demais, como forma de se proteger da incerteza. Esses bloqueios não atuam isoladamente, eles se reforçam. A ansiedade alimenta a pressa. A pressa aumenta o consumo de informação. O excesso de informação gera confusão. A confusão fortalece a culpa, e a culpa aumenta o medo. Nesse ciclo, a escuta espiritual se torna cada vez mais rara, não porque Deus se afasta, mas porque o interior humano se torna inacessível. Reconhecer esses bloqueios não é motivo de condenação, mas de libertação. Quando nomeamos aquilo que nos impede de ouvir, já damos o primeiro passo para desmontar essas barreiras. Deus não exige perfeição emocional para se comunicar. Ele apenas precisa de disposição sincera. Muitas vezes, o primeiro movimento espiritual não é orar mais, mas desacelerar. Não é buscar novas respostas, mas reduzir estímulos. Não é se cobrar mais, mas se permitir descansar. Essas escolhas simples criam fissuras no ruído constante por onde a clareza começa a entrar. Quando esses bloqueios começam a perder força, a experiência espiritual muda de qualidade. A pessoa percebe que Deus não estava distante. Ela é que estava ocupada demais para perceber. A oração se torna menos verbal e mais consciente. A leitura bíblica se torna mais profunda, mesmo com menos palavras. A fé deixa de ser tensão e passa a ser apoio. Esse processo não acontece de uma vez. Ele exige prática, paciência e gentileza consigo mesmo. E é justamente por isso que não basta identificar os bloqueios. É preciso aprender caminhos práticos para lidar com eles no dia a dia. Como criar espaço real em uma rotina cheia. Como acalmar a mente sem fugir das responsabilidades. Como transformar o silêncio em algo acessível e não distante. É a partir dessas perguntas que damos o próximo passo, entrando em práticas simples e possíveis que ajudam a mente a desacelerar e o coração a se alinhar novamente com Deus. Depois de reconhecer os bloqueios que impedem a escuta interior, surge uma necessidade prática. Como acalmar a mente no meio de uma vida cheia de responsabilidades, estímulos e pressões reais? A resposta não está em fórmulas complexas nem em mudanças radicais imediatas, mas em práticas simples, consistentes e acessíveis. O silêncio espiritual não nasce de técnicas sofisticadas, mas de pequenas escolhas repetidas com intenção. O primeiro passo é aprender a criar pausas conscientes. Não se trata de parar tudo, mas de interromper o fluxo automático dos pensamentos. Uma pausa pode durar poucos minutos. Pode acontecer antes de começar o dia, no meio da rotina ou antes de dormir. O essencial não é a duração, mas a qualidade da presença. Durante essa pausa, o objetivo não é pensar em Deus, mas se colocar diante dele. Não formular pedidos, não organizar ideias, apenas estar. A respiração consciente é uma ferramenta simples e poderosa. Quando a mente acelera, o corpo responde com tensão. Ao desacelerar a respiração, o corpo envia um sinal de segurança ao sistema nervoso e a mente começa a acompanhar. Inspirar profundamente, expirar lentamente, sem forçar nada, já cria espaço interior. Essa prática não substitui a oração, mas prepara o terreno para ela. Outra prática essencial é reduzir o excesso de estímulos, mesmo que temporariamente.
Isso inclui silenciar notificações, diminuir o consumo de conteúdo e criar momentos de desconexão digital. Não como rejeição da tecnologia, mas como proteção da atenção. A mente precisa de silêncio para reorganizar pensamentos. Sem isso, ela vive em estado de alerta permanente. A leitura lenta da Bíblia também se torna uma prática transformadora, quando o objetivo não é acumular conhecimento, mas perceber. Em vez de muitos capítulos, poucos versículos. Em vez de análise imediata, permanência. Ler, parar, sentir, deixar o texto descer da mente para o coração. Muitas vezes, a clareza não vem de uma interpretação nova, mas de uma palavra antiga que finalmente encontra espaço para ecoar. O hábito da gratidão consciente ajuda a deslocar o foco da mente do problema para a presença. Não se trata de negar dificuldades, mas de reconhecer que, mesmo nelas, Deus continua sustentando. A gratidão acalma porque rompe o ciclo de carência constante. Ela ancora a mente no presente e suaviza a ansiedade. O silêncio físico também tem seu papel. Caminhar em ambientes tranquilos, evitar barulho desnecessário, criar espaços de recolhimento no dia a dia. O ambiente influencia diretamente o estado interior. Não é coincidência que Jesus buscava lugares solitários. O exterior ajuda a organizar o interior. Outra prática importante é observar os pensamentos sem reagir imediatamente. Nem todo pensamento precisa ser combatido ou resolvido. Alguns apenas passam. Quando aprendemos a observá-los sem identificação, eles perdem força. Isso cria uma distância saudável entre quem somos e o que pensamos. Nesse espaço, a escuta espiritual se torna possível. A constância é mais importante do que a intensidade. Poucos minutos diários, vividos com sinceridade, produzem mais transformação do que longos períodos esporádicos. A mente aprende por repetição. Aos poucos, ela se acostuma com o silêncio, e o silêncio deixa de ser desconfortável. Essas práticas não têm o objetivo de produzir experiências extraordinárias, mas de restaurar a sensibilidade. Elas não prometem respostas imediatas, mas criam um ambiente interno favorável ao discernimento. Com o tempo, a pessoa percebe mudanças sutis, menos reatividade, mais clareza, mais paz. Não porque os problemas desapareceram, mas porque a mente não domina mais tudo. À medida que essas práticas se tornam parte da rotina, algo começa a acontecer quase sem que se perceba. O silêncio deixa de ser apenas ausência de ruído e passa a se tornar um espaço de revelação. Pensamentos se organizam, emoções se acalmam, intuições surgem com mais nitidez. Decisões se tornam mais simples. Esse processo não é mágico nem instantâneo. Ele é humano, gradual e realista. Mas é exatamente nessa simplicidade que reside sua força. Quando a mente se aquieta de forma consistente, ela começa a perceber o que sempre esteve ali, não como algo novo, mas como algo finalmente acessível. E é nesse ponto que surge uma mudança importante. O silêncio deixa de ser apenas uma prática e passa a ser um lugar interior. Um espaço onde verdades começam a emergir sem esforço, onde a presença de Deus se torna menos conceitual e mais real. É sobre essa revelação silenciosa que nasce da quietude que precisamos falar a seguir. Quando a mente começa a se aquietar de forma consistente, o silêncio deixa de ser apenas uma ausência de ruído e passa a se tornar um espaço ativo. Não ativo no sentido de esforço, mas de revelação. É nesse ponto que muitas pessoas se surpreendem, porque esperavam encontrar vazio e encontram clareza. Esperavam encontrar distância e encontram presença. O silêncio, longe de ser neutro, começa a revelar verdades que antes estavam encobertas pelo excesso de pensamentos. Essas verdades não chegam como frases audíveis ou mensagens espetaculares. Elas surgem como compreensão tranquila, uma certeza interior
que não precisa de defesa. Uma percepção que não vem acompanhada de ansiedade. É como se algo se encaixasse por dentro. Não porque todos os problemas foram resolvidos, mas porque o olhar sobre eles mudou. A mente deixa de lutar contra a realidade e começa a cooperar com ela. Uma das primeiras verdades que o silêncio revela é sobre nós mesmos. Muitas pessoas descobrem que estavam mais cansadas do que imaginavam. Outras percebem que carregavam medos antigos, disfarçados de prudência. Algumas se dão conta de que estavam tentando controlar tudo em nome da fé, quando, na verdade, estavam apenas com medo de confiar. Essas percepções não vêm como acusações, mas como convites à honestidade. O silêncio também revela o que realmente importa. Quando o ruído diminui, prioridades se reorganizam. Aquilo que parecia urgente perde força. Aquilo que parecia pequeno ganha significado. A pessoa começa a perceber onde tem gasto energia desnecessariamente e onde tem negligenciado o essencial. Essa clareza não surge de listas ou planejamentos, mas de um alinhamento interior. Outra verdade revelada no silêncio é a diferença entre a voz do medo e a direção de Deus. O medo sempre pressiona, exige rapidez, cria sensação de ameaça. A direção divina, mesmo quando desafiadora, vem acompanhada de paz. Não é ausência de temor, mas presença de confiança. No silêncio, essa distinção se torna mais nítida. A pessoa aprende a não confundir urgência emocional com orientação espiritual. Muitos também percebem que Deus não estava pedindo grandes mudanças externas, mas ajustes internos. Menos comparação, mais presença. Menos cobrança, mais entrega. Menos expectativa, mais confiança. O silêncio revela que muitas vezes buscamos fora aquilo que precisava ser reorganizado dentro. Esse processo também traz à tona verdades difíceis, mas necessárias. O silêncio não serve apenas para confortar, ele também confronta. Não de forma agressiva, mas clara. Mostra hábitos que precisam ser revistos, relações que precisam de limites, escolhas que precisam de honestidade. A diferença é que esse confronto não gera desespero. Ele vem acompanhado de força para agir. Uma característica marcante dessas verdades é que elas não pedem explicação imediata. A pessoa simplesmente sabe, não porque pensou muito, mas porque percebeu profundamente. Esse tipo de conhecimento não depende de argumentos, ele se sustenta por si mesmo. É por isso que o silêncio é tão transformador. Ele desloca a fonte da certeza da mente para o coração. À medida que essas verdades emergem, algo muda na relação com Deus. Ele deixa de ser apenas uma ideia, um conceito ou uma referência externa. Passa a ser uma presença percebida, não o tempo todo de forma consciente, mas como um fundo estável da experiência. A fé deixa de oscilar tanto com as circunstâncias, porque não depende mais de estímulos constantes. O silêncio também revela que muitas preocupações eram alimentadas por antecipação excessiva. Quando a mente desacelera, o futuro perde um pouco do seu poder ameaçador. A pessoa aprende a lidar com o agora, confiando que o próximo passo será mostrado no tempo certo. Essa confiança não é passividade, mas serenidade. Outro aspecto importante é que o silêncio devolve a responsabilidade pessoal. Em vez de esperar sinais externos para tudo, a pessoa começa a confiar mais no discernimento interior. Isso não significa agir sozinho, mas agir alinhado. A espiritualidade se torna mais adulta, menos dependente de validação constante. Essas revelações não acontecem todas de uma vez. Elas surgem aos poucos, conforme o silêncio se torna familiar. Às vezes, vem como uma frase simples que permanece ao longo do dia. Outras vezes, como uma mudança de atitude quase imperceptível.
O importante é que elas produzem frutos práticos, mais paciência, mais clareza, mais coerência entre fé e vida. Com o tempo, a pessoa percebe que o silêncio não é apenas um meio, mas um mestre. Ele ensina sem palavras, corrige sem dureza, orienta sem pressão. E quanto mais se aprende a habitar esse espaço, mais natural se torna reconhecer a presença de Deus no cotidiano. Esse processo leva a uma conclusão profunda. Deus nunca esteve ausente. O que faltava era espaço. E quando o espaço se abre, a presença se torna evidente. Essa percepção transforma a forma como interpretamos o passado e nos prepara para olhar de maneira diferente para aquilo que antes parecia ausência divina. É sobre essa releitura da presença de Deus que precisamos falar a seguir. Quando o silêncio começa a revelar verdades, uma das compreensões mais profundas que emerge é esta: Deus nunca esteve ausente. A sensação de distância, tão comum em muitos momentos da vida espiritual, não nasce da ausência divina, mas da nossa incapacidade temporária de perceber sua presença. Essa constatação não vem como um choque, mas como um alívio. Ela reorganiza memórias, ressignifica dores e desmonta culpas antigas. Durante muito tempo, muitas pessoas interpretaram períodos de silêncio como rejeição ou abandono. Quando orações não foram respondidas da forma esperada, quando emoções espirituais diminuíram ou quando a vida entrou em fases difíceis, a conclusão automática foi: Deus se afastou. No entanto, à luz da clareza interior, essa narrativa começa a se desfazer. Percebe-se que, nesses momentos, Deus estava presente de forma diferente, menos sensorial e mais formadora. A presença de Deus não depende da nossa percepção constante. Ele não entra e sai conforme nosso estado emocional. A Bíblia nunca apresentou Deus como instável ou reativo. Pelo contrário, sua fidelidade é descrita como contínua, mesmo quando o povo não percebe. O problema é que associamos presença à sensação. Quando sentimos paz, dizemos que Deus está perto. Quando sentimos confusão, achamos que Ele se foi. Mas sentimentos não são termômetros confiáveis da realidade espiritual. Quando a mente se aquieta, torna-se possível revisitar o passado com outro olhar. Momentos que antes pareciam vazios começam a revelar um propósito silencioso. Decisões que não foram compreendidas na época mostram agora uma proteção oculta. Portas que se fecharam deixam de ser vistas como perda e passam a ser entendidas como livramento. Essa releitura não é forçada, ela acontece naturalmente quando o ruído emocional perde força. Percebe-se também que muitos períodos de silêncio de Deus coincidiram com fases de crescimento interior. Enquanto a pessoa achava que estava sozinha, estava sendo fortalecida. Enquanto pensava que não era ouvida, estava sendo preparada. Deus não precisava falar, porque estava formando. E formação exige tempo, não explicações constantes. Essa compreensão muda profundamente a relação com a espera. A espera deixa de ser punição e passa a ser processo. Não é mais vista como atraso, mas como maturação. A pessoa entende que Deus não trabalha apenas no resultado final, mas no caminho. E muitas das mudanças mais importantes acontecem em silêncio, sem anúncio prévio. Outro aspecto revelado é que Deus esteve presente inclusive nos momentos de confusão. Mesmo quando escolhas erradas foram feitas, mesmo quando decisões impulsivas trouxeram consequências difíceis, sua presença não foi retirada. Isso não significa aprovação de tudo, mas fidelidade ao relacionamento. Deus não abandona seus filhos quando eles erram. Ele caminha com eles no processo de aprendizado. Essa percepção cura uma culpa profunda que muitos carregam. A ideia de que perderam Deus em algum momento do passado começa a perder força. Ninguém perde Deus por confusão emocional, cansaço ou ignorância. O que se perde temporariamente é a consciência da presença, não a presença em si. Essa distinção
traz descanso ao coração. Quando essa verdade se estabelece, a fé se torna mais estável. Ela não depende mais de experiências intensas para se sustentar. A pessoa aprende a confiar mesmo quando não sente. Aprende a permanecer mesmo quando não entende. Aprende a caminhar mesmo quando o próximo passo ainda não está claro. Essa fé não é fria, ela é profunda. A presença constante de Deus também muda a forma como lidamos com o presente. Em vez de perguntar o tempo todo onde está Deus, a pergunta se transforma em o que Ele está formando em mim agora. Essa mudança de foco reduz a ansiedade e aumenta a cooperação com o processo. A pessoa deixa de resistir ao momento e começa a habitá-lo com mais consciência. Esse entendimento também corrige uma expectativa equivocada, a de que Deus precisa se manifestar o tempo todo para provar que está conosco. A maturidade espiritual reconhece que presença não precisa de espetáculo. Ela se revela na sustentação diária, na força para continuar, na clareza que surge aos poucos, na paz que permanece mesmo em meio a incertezas. Quando a mente está clara, fica evidente que Deus esteve presente nos detalhes, nas pessoas que apareceram no momento certo, nas palavras simples que trouxeram conforto, nas pausas inesperadas que evitaram decisões precipitadas. Nada disso foi coincidência. Apenas passou despercebido quando a mente estava ocupada demais para notar. Essa constatação não elimina desafios futuros, mas muda a forma de enfrentá-los. A pessoa não entra mais em pânico quando o silêncio surge. Ela reconhece o silêncio como parte do diálogo, não como ausência de resposta, mas como profundidade da relação. O silêncio deixa de ser interpretado como vazio e passa a ser compreendido como presença sem palavras. Essa compreensão prepara o terreno para um movimento essencial: transformar essa percepção em prática diária. Não basta reconhecer que Deus sempre esteve presente. É preciso aprender a viver a partir dessa presença. Integrar o silêncio à rotina, à oração, às decisões. Fazer do recolhimento interior não um evento ocasional, mas um modo de viver. É a partir desse ponto que surge um convite final e prático. Como transformar tudo isso em uma postura diária, simples e acessível? Como cultivar essa escuta silenciosa de forma constante, sem transformar a espiritualidade em mais uma obrigação? É esse convite que nos conduz ao próximo passo. Depois de reconhecer que Deus sempre esteve presente, o desafio deixa de ser teórico e passa a ser prático. A pergunta já não é mais onde está Deus, mas como viver consciente dessa presença todos os dias. Esse é o ponto em que muitos conteúdos espirituais falham, porque encerram na reflexão e não avançam para a integração. No entanto, a escuta diária não é um ideal distante, ela é uma postura interior que pode ser cultivada no cotidiano comum. Escutar Deus diariamente não significa viver em isolamento, nem abandonar responsabilidades. Pelo contrário, significa aprender a carregar o silêncio para dentro da vida ativa. A escuta não acontece apenas em momentos separados, mas no modo como atravessamos o dia. Ela se manifesta na forma como reagimos, decidimos, falamos e escolhemos. É uma espiritualidade encarnada, não retirada da realidade. O primeiro ajuste necessário é abandonar a ideia de que escutar Deus exige condições perfeitas. Muitas pessoas acreditam que só conseguem ouvir quando tudo está calmo, organizado e sob controle. Mas a vida raramente oferece esse cenário. A escuta diária começa justamente no meio da imperfeição. Ela nasce quando, mesmo em dias difíceis, escolhemos desacelerar internamente por alguns instantes. Isso pode acontecer ao acordar, antes de pegar o celular. Pode acontecer no caminho para o trabalho, em silêncio. Pode acontecer antes de uma conversa difícil ou de uma decisão importante. Não são grandes rituais, mas pequenas aberturas,
pequeno sim ao silêncio. Esses momentos acumulados criam uma base sólida de sensibilidade espiritual. Outro aspecto essencial da escuta diária é aprender a fazer menos perguntas ansiosas e mais afirmações de confiança. Em vez de perguntar constantemente o que vai acontecer, a pessoa começa a afirmar: eu não estou sozinho. Essa mudança simples reorganiza a mente. A ansiedade perde espaço porque a confiança passa a ocupar o centro. A escuta nasce dessa segurança interior. A oração diária também muda de formato. Ela deixa de ser uma lista de pedidos urgentes e passa a ser um espaço de alinhamento. Em vez de falar o tempo todo, a pessoa aprende a permanecer. Em vez de buscar respostas imediatas, aprende a sustentar perguntas abertas. Esse tipo de oração não é improdutiva. Ela é profundamente formativa. Escutar Deus diariamente também implica aceitar que nem toda direção virá como certeza absoluta. Muitas vezes, a orientação vem como uma inclinação interior, uma paz ao considerar determinado caminho, um desconforto ao insistir em outro. Essas percepções são sutis e exigem atenção. Quanto mais a mente está acostumada ao silêncio, mais facilmente reconhece esses sinais. Outro ponto importante é compreender que a escuta diária não elimina conflitos internos, mas muda a forma de lidar com eles. Pensamentos difíceis continuam surgindo, emoções continuam aparecendo, dúvidas continuam existindo. A diferença é que elas já não comandam tudo. A pessoa aprende a não reagir imediatamente, aprende a escutar antes de responder, aprende a esperar antes de decidir. Essa postura cria uma espiritualidade mais madura e menos reativa. A fé deixa de oscilar tanto conforme as circunstâncias. Não porque a pessoa se tornou indiferente, mas porque se tornou enraizada. O silêncio interior funciona como um eixo. Mesmo quando tudo ao redor se move, algo dentro permanece estável. A escuta diária também fortalece a responsabilidade pessoal. Em vez de esperar sinais externos para cada passo, a pessoa aprende a confiar no discernimento que se constrói com o tempo. Isso não é independência de Deus, mas parceria. Deus não substitui nossa consciência, Ele a forma. E essa formação acontece no cotidiano, não apenas em momentos extraordinários. Com o tempo, a pessoa percebe que viver em escuta muda a qualidade das relações. Há mais paciência para ouvir o outro, menos necessidade de vencer discussões, mais sensibilidade ao impacto das próprias palavras. Isso não é resultado de esforço moral, mas de um interior menos agitado. Quando a mente se acalma, o coração se torna mais disponível. Outro fruto da escuta diária é a simplicidade. A vida espiritual deixa de ser complicada. Menos técnicas, menos fórmulas, menos cobranças. Mais presença, mais verdade, mais coerência entre o que se crê e o que se vive. Essa simplicidade não empobrece a fé, ela a purifica. Esse convite à escuta não é imposto, ele é oferecido. Deus não força intimidade, ele a propõe. Cada pessoa decide se quer continuar vivendo no ruído constante ou se deseja criar espaço para algo mais profundo. Essa escolha não acontece uma única vez, mas todos os dias, em pequenas decisões aparentemente insignificantes. No final, escutar Deus diariamente não é aprender algo novo, mas lembrar de algo antigo. Algo que sempre esteve disponível, mas foi esquecido no meio do barulho. É retornar à fonte, não para fugir do mundo, mas para viver nele com mais clareza, paz e sentido. Esse convite permanece aberto, não como obrigação espiritual, mas como possibilidade real. A possibilidade de viver com menos ruído e mais presença, menos pressa e mais discernimento, menos medo e mais confiança. E é a partir dessa escolha diária que toda a jornada encontra seu verdadeiro significado. Quando o ruído interior começa a diminuir, algo inesperado acontece. O silêncio deixa de ser vazio
e passa a ser presença. Muitos foram ensinados a acreditar que Deus fala apenas por meio de palavras audíveis, sinais extraordinários ou acontecimentos espetaculares. Mas, ao longo da história espiritual, o silêncio sempre foi uma das linguagens mais profundas do divino. Não porque Deus se esconde, mas porque ele respeita o ritmo da alma humana. O silêncio não é ausência de comunicação. É um outro tipo de diálogo. Enquanto a mente agitada exige respostas imediatas, o silêncio convida à escuta paciente. Ele não força, não grita, não disputa a atenção. Apenas permanece. E é justamente por isso que passa despercebido por quem vive em constante aceleração. Para ouvir Deus, não é necessário elevar o volume da vida, mas reduzir o excesso. Há um contraste claro entre a expectativa humana e o modo como Deus age. O ser humano espera instruções diretas, caminhos claramente desenhados, certezas antecipadas. Deus, muitas vezes, oferece discernimento progressivo. Em vez de respostas prontas, ele desperta consciência. Em vez de comandos externos, ele trabalha no interior. O silêncio é o ambiente onde essa transformação começa. Quando aquietamos a mente, percebemos que muitos pensamentos que tomávamos como nossos eram apenas repetições automáticas, medos herdados, culpas antigas, vozes externas internalizadas. Essas vozes ocupam o espaço que deveria ser do discernimento. O silêncio não elimina esses pensamentos à força, mas os expõe. Ele cria um contraste que permite reconhecer o que é ruído e o que é verdade. Na tradição bíblica, o silêncio aparece como preparação. Antes de grandes revelações, há recolhimento. Antes de decisões importantes, há espera. Antes de movimentos profundos, há pausa. Isso não é coincidência. O silêncio reorganiza o interior. Ele alinha coração e mente. Ele limpa o campo onde a semente da verdade será lançada. Mas aqui surge um desafio real. O silêncio pode ser desconfortável. Quando paramos, somos confrontados com nós mesmos. Emoções reprimidas emergem. Perguntas não resolvidas aparecem. Feridas antigas pedem atenção. Muitos fogem do silêncio não porque ele é vazio, mas porque ele revela. No entanto, é justamente nessa revelação que começa a cura. Deus não utiliza o silêncio para punir ou confundir, mas para amadurecer. Quando tudo se cala, aprendemos a perceber nuances. Um pensamento recorrente ganha significado. Um incômodo persistente se torna um convite à mudança. Uma paz inesperada surge sem explicação lógica. Nada disso vem com alarde. Tudo acontece de forma sutil, quase imperceptível, mas profundamente transformadora. É importante compreender que silenciar a mente não significa eliminar pensamentos, mas não se identificar com todos eles. O silêncio não exige esforço, exige rendição. É permitir que os pensamentos passem sem persegui-los. É observar sem reagir. Nesse estado, algo se ajusta internamente. A ansiedade perde força. A pressa diminui. O coração se torna mais sensível. E é nesse ponto que muitos começam a perceber algo novo. Deus não estava distante. Nunca esteve. O que existia era um excesso de interferência. O silêncio não cria Deus. Apenas remove os obstáculos à percepção de sua presença. Como um lago agitado que, ao se acalmar, reflete o céu com clareza, a mente silenciada reflete a verdade com mais fidelidade. A linguagem do silêncio também ensina confiança. Quando não há respostas imediatas, somos convidados a permanecer. Permanecer sem controle. Permanecer sem garantias. Permanecer com fé. Isso confronta a mentalidade moderna, que busca resultados rápidos e explicações completas. Deus, porém, trabalha em profundidade, não em pressa. Aos poucos, o silêncio deixa de ser um intervalo estranho e se torna um lugar familiar,
um espaço seguro, um refúgio interior. Nele, aprendemos que nem toda resposta precisa ser verbalizada. Algumas precisam apenas ser vividas. Algumas verdades não são explicadas, são reconhecidas. Este capítulo não é um ponto final, mas uma transição. Ao reconhecer o silêncio como linguagem divina, algo se abre dentro de nós. Surge uma nova forma de atenção, uma escuta mais refinada, uma disposição diferente para perceber o que sempre esteve ali, aguardando apenas que o barulho cessasse.